Saudações! Vamos fazer aqui uma averiguação na prova informatizada de inglês do terceiro trimestre para a turma do sexto ano. Já deixei aqui as informações no pendrive, criei uma pasta chamada terceiro trimestre e, como vocês podem observar, já tem aqui várias subpastas, prova do nono ano, do sexto, sétimo e oitavo. Vou testar essa aqui do sexto ano. Vamos minimizar essa janela. Eu vou deixar aqui o nome do aluno em branco e a turma também, para testar uma das funcionalidades. Então está aqui o enunciado da primeira questão, né? Passe os verbos do infinitivo para a forma imperativa. Valor 4 pontos. Lembrando que essas provas de inglês foram elaboradas pela professora Sandra. Eu, professor Pablo, sou responsável pela programação das mesmas. Então, a primeira diz o seguinte: to shut the door, fechar a porta. O que é para fazer? Para passar os verbos do infinitivo para a forma imperativa. Vou colocar aqui o seguinte: shut the door. Na letra B, to get up, levantar. Vamos colocar get up. É uma prova bem simples essa. To stand up, stand up. To go there, vamos colocar aqui go there. To read on page 10. To read on page 10. Vamos colocar read on page. Aqui tanto faz se o aluno colocar o número ou por extenso. Vou colocar por extenso. Segunda questão, exercise 2. Choose the best answer. Valor 3 pontos. Então aqui tem uma mão indicando o objeto, no caso uma régua, e do lado direito um combo box. Vou clicar esse combo box e preciso escolher uma dessas opções. Ó, tem o restante aqui de uma frase. Is a ruler. Está dizendo aqui que é uma régua. E a mão está indicando, só que está bem próximo. Então é this. Quando está próximo é this. No segundo, temos uma mão indicando um violão, uma guitarra, só que está mais distante. Então vamos colocar that. E a ideia vai sendo seguida. A ideia é essa aí. Perto ou longe. This is a box. That is a house. That is a flower. E this is a car. Isso que o aluno tem que fazer lá na hora de efetuar essa prova. Terceira questão. Complete com os numerais ordinais em inglês. Aqui nós temos alguns prêmios. O aluno tem que identificar aqui o primeiro, segundo e terceiro e preencher a lacuna de forma correspondente. Dá para perceber que esse aqui é o primeiro lugar porque está no lugar mais alto, é dourado e ainda tem o número 1. Aqui eu percebo que é o segundo porque é prata e tem o número 2 aqui. E por conseguinte, esse aqui só pode ser o terceiro, é bronze e tem o número 3. Então, só preencher. Second, first e third. Certo? Esse aqui está errado. First não é assim não. First é assim. Mas eu vou deixar errado de propósito para poder testar quando o sistema errar. Quando for digitado errado, o que acontece? Vai acender em vermelho. Então vou deixar esse aqui errado de propósito para poder averiguar o que acontece. Quarta questão. Nomeie as profissões em inglês. Então aqui temos um gari, um pescador e uma senhora que deve estar trabalhando lá no seu salão de beleza. Então vou colocar aqui street sweeper, varredor de rua, né? Aqui eu vou colocar fisherman. E aqui eu vou colocar hair dresser. Hairdresser. Não tem esse D aqui não. Aí, hairdresser. Certo, quinta questão. What countries are these flags from? Choose the correct name of the country. 2 pontos. Então, aqui tranquilo, Brasil. Lembrando que Brasil é grafado com Z lá fora, né? Aqui nós temos a bandeira da China, the United States of America e Portugal. Certo? Preenchemos tudo. Deixei em branco
o nome do aluno e a turma de propósito para averiguar o que acontece. Se eu tentar corrigir, o aluno levanta a mão, me chama ou chama a professora Sandra, nós nos dirigimos até o terminal do aluno e clicamos aqui em corrigir. Não informaste seu nome. Então isso é o que acontece quando não informa o nome do aluno. Quer dizer, esse sistema gera um arquivo com os dados da prova, e esse arquivo não pode ficar sem pai nem mãe. Então, essa mensagem é para lembrar que tem que colocar o nome aqui. Vamos enaltecer esse vídeo com o nome desse cientista aqui. Miguel Alcubierre. Turma, vamos colocar sexto ano A. Vamos pedir para corrigir novamente. Então, vou colocar aqui, informe a senha de correção. Certo. Ele está processando. 12. Vamos ver o que está errado. A prova vale 15. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos averiguar. Primeira questão, tudo certo. Segunda questão, tudo ok. Na terceira, vale 3 pontos. Então, errei isso aqui de propósito. Vou colocar corretamente agora. Na hora da prova eu não posso fazer isso, né? Só coloquei aqui errado para poder mostrar o que acontece quando ocorre um erro. Então aqui eu perdi um ponto. São 3 pontos, tem 3 caixas de texto, então cada uma vale um ponto. Certo? Quarta questão, vamos ver o que está errado aqui na B. Fisherman, passou um R aqui, tá vendo? Fisherman, agora está certo. E aqui hairdresser. Vamos averiguar se são 2 S ao invés de 2 S. Isso. Agora eu vou pedir para corrigir novamente. $15 pontos. Perfeito. Vamos averiguar. O programa está afiadíssimo. Não deixa passar nada, meu amigo. Vai tudo certinho. O que tiver errado ele acusa ali em vermelho. Tá perfeito. Tá ok? Aqui são os créditos. O programa foi... Aliás, a prova foi elaborada pela professora Sandra de inglês. Eu sou responsável pela programação da prova. Tá ok? Então, é isso aí. Ah, sim. Quais são as vantagens de se utilizar a prova informatizada? Em primeiro lugar, você já viu aqui, o resultado sai instantâneo. Na mesma hora você tem o resultado. O aluno sabe o que ele acertou, o que ele errou, o que ele precisa estudar mais, no que ele está forte. Então o resultado é instantâneo. Não precisa esperar 2, 3 semanas o professor corrigir. A outra vantagem é óbvia, o professor tem uma melhoria na sua qualidade de vida, porque ele não vai precisar corrigir essas dezenas ou centenas de provas nos finais de semanas ou feriados. Então há um ganho de qualidade de vida. O resultado é instantâneo. A Mãe Natureza agradece, meu amigo. Ou seja, essa é uma iniciativa ecológica, é uma iniciativa que vai auxiliar a Mãe Natureza, porque não há consumo de papel. Você não tem consumo de papel aqui. Os cofres públicos não são onerados, porque o professor Pablo, o locutor que vos fala, ele utilizou software livre para poder desenvolver essa solução. Então não onera os cofres públicos, tá ok? Talvez você pense o seguinte, tá, mas essa é uma solução específica, uma solução para um evento único, prova de inglês do sexto ano. Sim, é verdade. Contudo, é perfeitamente possível fazer algumas modificações e criar uma solução genérica para ser instalada na sala dos professores ou na sala do pedagógico, onde ocorre o PL, porque aí os professores poderão sentar ali nos terminais e elaborar suas provas, independente do programador, independente do professor de tecnologia, com uma versão genérica. O professor de matemática vai preparar ali a prova de matemática, a professora de inglês prepara a sua prova de inglês, a professora de português a sua prova de português e assim sucessivamente. Depois, com o pendrive, o professor de tecnologia leva até o laboratório todas essas provas e você fica livre do papel. Você tem o resultado instantâneo e nenhum professor vai precisar lançar a mão da madrugada, do final de semana, do feriado, para poder corrigir essas dezenas ou centenas de provas. Com algumas melhorias é possível desenvolver uma solução genérica. Inclusive eu já tinha feito isso lá na pós-graduação, lá na Faculdade Ateneu. É só fazer umas alterações e migrar isso tudo para o Lazarus, que é software livre. Tá ok? Por hora é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.